Porque se a glória de Deus não manifesta o caráter de Deus, e se você se relaciona com Deus, se você não sabe quem é, todo outro relacionamento baseado nesse primeiro contato é infundado. Olá, tudo bem? Que alegria chegar até você através deste programa, levando uma palavra de esperança, uma palavra de novos começos, no evangelho transformador, renovador da pessoa de Jesus Cristo. Eu não sei como é que você se encontra nesse momento, mas a despeito das suas lutas, das suas dificuldades, a palavra de Deus afirma: há esperança para o teu futuro. Talvez o teu passado tenha sido um passado cheio de tormenta, mas lembre-se, o Senhor, segundo diz o profeta Naum, faz o seu caminho em meio à tempestade e à tormenta. Quem sabe, em meio à luta que você está atravessando, não é Deus trabalhando para levá-lo a um novo e melhor tempo. Eu quero convidar você para que nessa próxima meia hora você abra o seu coração. Eu tenho certeza, Deus vai falar com você. Afinal de contas, está no ar o programa Toque de Esperança. Vou te contar sobre o Ana. Não é uma mulher. É uma organização social sem fins lucrativos que cuida de crianças e adolescentes em estado de vulnerabilidade. E no Ana, a gente aprende muito. Brinca muito e come muito. Pra gente crescer bastante. Sermos agentes de transformação. Para voar mais alto. E influenciando outras pessoas. E agora chegou um novo tempo. Já são 30 anos de história. Com muitas vidas alcançadas. E muito amadas. Uma nova fase que começa agora. E você pode nos ajudar. Você pode me ajudar. Ana Brasil. Faça a esperança decolar. Olha, já há algumas semanas Deus tem nos dado a alegria de estar na lista dos livros mais vendidos da revista Veja e da Publish News. O livro Como Vencer Gigantes. Você pode adquiri-lo nas maiores livrarias do Brasil e você também pode compartilhar através do e-book. Você pode entrar no site www.comovencergigantes.com.br, baixar, comprar o seu livro por ali. Não deixe de adquirir o seu, eu tenho certeza, será bênção para a sua vida.
livro do Êxodo, capítulo 34, versículo 1 diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cimo do monte. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ainda ovelhas, nem gado, se apacentem defronte dele. Lavrou, pois, Moisés 2 tábuas de pedra, como as primeiras. E levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou. E disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura serviço. Perdoa a iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Moisés agora tem uma experiência transformadora como tantas outras que ele teve. Começa ainda no Êxodo capítulo 3, quando diante dele queima uma sarça que não se consome, e a partir daquela experiência, Moisés chega de uma maneira, um homem marcado por um passado obscuro, de morte, de assassinato, talvez com alguns questionamentos que dominavam o seu coração durante um período de 40 anos, ele vaga por um deserto, com algumas perguntas na sua alma, alguém que ouvia a história de ter sido resgatado no Nilo sobre uma providência divina, que Deus tinha um plano na sua vida, mas que ele, pela sua maneira tão agressiva e tentar resolver a coisa do seu jeito, mata um soldado egípcio, tem que fugir, se esconde num deserto, mas a glória de Deus o encontra, e a glória de Deus o traz de volta ao centro da vontade de Deus. E ali ele é transformado. Ele chega cheio de desculpas, ele chega cheio de argumentos, ele diz: quem sou eu sou um homem de língua pesada, manda outro no meu lugar, eu não sei fazer essas coisas, o meu passado me condena, mas a glória de Deus começa então a fazer aquilo que a glória de Deus faz na vida de toda e qualquer pessoa, por mais que o passado seja um passado pesado, difícil, ela começa a transformá-la para um único objetivo: ser usado pela mesma glória de Deus. Nessa experiência agora em que Moisés volta mais uma vez ao Sinai, com as 2 tábuas, são lavradas por ele, são preparadas por ele, Deus agora mais uma vez o chama. E quando Deus nos chama no secreto para mudar coisas na nossa vida, para que através da nossa vida coisas possam ser mudadas. É assim que funciona. Deus me muda para que através da mudança realizada em mim, o lugar aonde eu esteja seja transformado pela vida de Deus em mim. Esse é um processo. Deus não muda lugares e depois muda pessoas. Deus muda pessoas para que essas pessoas mudadas transformem os lugares aonde elas estão. Uma cidade não é transformada senão por um povo transformado. É por isso que o apelo que ouvimos em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo de número 14, é esse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então, eu, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus, veja a ordem, perdoarei os seus pecados, e sararei. Um povo que vive debaixo do perdão, sara uma terra. A transformação da glória vem primeiro em mim.
Quando eu sou transformado, perdoado, sarado, o lugar aonde eu caminho é sarado, porque eu destilo aquilo que sou. Uma pessoa curada destila cura. Uma pessoa salva leva a salvação. Uma pessoa transformada produz transformação. Moisés, então, experimenta a manifestação da glória de Deus na sua vida, de maneira tal que onde quer que ele entre e passe, pessoas são transformadas. Mas agora, Deus tem algo mais, porque Deus tem sempre algo mais para nós. Por mais que você tenha vivido coisas grandes em Deus já até aqui, não importa quanto tempo você tem de vida com Deus, saiba, há sempre algo a mais de Deus para ser feito na sua vida. Deus então chama Moisés, 2 tábuas na mão. A ordem é clara, venha sozinho, não suba com ninguém. Aqui há alguns princípios básicos, porque a glória de Deus, ela é manifesta de uma maneira pessoal. É pessoal. A minha experiência não é a sua experiência. A sua experiência não é a minha experiência. Deus trabalha com indivíduos de uma maneira particular e pessoal. Deus fala com pessoas. Quando nós estamos sozinhos com Deus, a glória dele se manifesta. O texto diz que quando ele ali está seguindo a orientação do Senhor, verso de número 5, diz assim: tendo o Senhor descido na nuvem, uma nuvem, vem sobre o Sinai. Ali esteve, veja o verso de número 5, como eu gostaria que você aprendesse a ler as Escrituras com cuidado e atenção. Ela é rica demais para você passar com os seus olhos rapidamente sobre ela. Olha o que o texto diz no verso de número 5. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele. Junto dele. Que coisa boa é quando Deus está junto da gente. Quando seguimos a orientação e o convite a chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós outros. Achegai-vos a mim e eu me chegarei a vós outros. Todas as vezes que eu tenho uma predisposição para buscar Deus, Ele vai se manifestar. Moisés foi, seguiu a orientação, e agora no verso 5, tendo o Senhor descido, esteve junto dele, e proclamou o nome do Senhor. Nessa manifestação, a glória de Deus, uma manifestação poderosa de quem Ele é. Ele passa, veja o verso de número 6, e eu já vou entrar aqui nos pontos que eu quero. Eu estou só dando um pano de fundo para você entender aonde eu quero te levar nessa manhã. Passando o Senhor por diante dele, veja só, junto dele. Depois no verso 6, diante dele, clamou dizendo: Senhor, Senhor, Deus compassivo. Veja só, algumas coisas começam a acontecer aqui agora, que são uma evidência clara do que a glória de Deus produz na nossa vida. Primeira coisa que a glória de Deus quer produzir na sua vida, aprenda isso hoje de manhã, por favor, é que você o conheça. Quando Deus passa, quando Ele está junto de Moisés, a primeira coisa que Moisés faz é declarar aquilo que ele viu, que ele percebe: Senhor compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia e fidelidade. Como diz João, o evangelista, no seu primeiro capítulo, ao falar de que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele termina o verso 14 dizendo: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Nós devemos conhecê-lo por quem Ele é. Eu citei aqui a experiência de Moisés, ainda no Êxodo, capítulo de número 3, quando a sarça arde, e Moisés se aproxima dela, a voz que ele ouve da sarça é: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Querido, se há algo no coração de Deus que Ele deseja que você o conheça, é que você saiba quem Ele é. Saber quem Deus é.
A glória de Deus vem para revelar o seu caráter, a sua essência, não aquilo que Ele pode fazer, não as portas que Ele pode abrir, não os milagres que Ele pode realizar. Deus quer que você o conheça por aquilo que Ele é. Primeira coisa que a glória faz. Porque se a glória de Deus não manifesta o caráter de Deus, e se você se relaciona com Deus, que você não sabe quem é, todo outro relacionamento baseado nesse primeiro contato é infundado. Segunda coisa que nós identificamos aqui é de que quando a glória de Deus se manifesta, o relacionamento meu com Deus muda. Olha o que acontece no verso de número 8. Depois que eu reconheço quem Deus é, imediatamente Moisés faz o quê? Curva-se por terra e o adora. Por saber quem Deus é, por reconhecer o seu caráter, por agora descobrir quem é a sua pessoa, só me resta prostrar-se de joelhos e o adorar. Não tem outro jeito. Quando Moisés sabe quem é Deus, a atitude dele imediata é de adoração. O efeito que a glória de Deus produz na nossa vida é uma mudança no nosso relacionamento com Ele. Ele se põe a adorar, ele se prostra. O texto diz: Moisés, curvando-se, adorou. Ele saiu de trás da rocha, ele adora. É a primeira vez, querido, a primeira vez que há uma narrativa em que Moisés está numa atitude de adoração. Primeira vez. A primeira vez que a palavra adoração e o nome de Moisés aparecem na mesma frase. Quanto mais eu conheço a Deus, mais há um desejo na minha alma de adorá-lo. 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 Eu o conheço e eu o adoro. Eu o conheço e eu adoro mais. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu tenho desejo de adorá-lo. Adorar por aquilo que Ele é, adorar por aquilo que Ele faz, adorar por aquilo que Ele fez na minha vida. Eu o conheço, a glória dEle vem e eu me prostro, me lanço de joelhos. Afinal de contas, eu estou na presença do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, do Criador de todo o universo, daquele que governa absoluto todas as coisas. Moisés se prostra. Você não aprende a adorar. Não tem, às vezes as pessoas entram, o intuito é bom, o desejo é positivo, de entrar naquela ideia de vou fazer uma escola de adoração. Você não aprende a adorar. Você pode aprender a ter algumas atitudes de adorador. Levanta a mão. Né? E a função de muitos que nos conduzem no momento de louvor e adoração é nos ensinar a ter atitudes de adoração. Mas o adorador, na essência, nos é revelado pelo encontro de Jesus com uma mulher à beira de um tanque. Ela tinha uma pergunta, que era uma pergunta que dominava a mente daquelas pessoas, dizendo: aonde é o lugar da verdadeira adoração? É aqui ou Jerusalém? Onde se deve adorar? É aqui ou lá? É aqui ou lá? Jesus diz assim: vocês estão tudo confundidos. Deus não está à procura desse tipo de atitude. O Pai está à procura de verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Você não aprende a adorar em espírito e em verdade. Você adora pela essência de Deus na sua vida, pela sua experiência. Alguém que é revelado sobre si a glória de Deus numa dimensão mais profunda, ele o adora de uma maneira diferente. Foi assim a reação daquela mulher, que quebra uns alabastros com perfumes caríssimos aos pés do Senhor Jesus e lava com seus próprios cabelos. A reação daqueles que assistiam à cena era uma reação de gente inconformada. Onde já se viu? Podia ter vendido isso, ajudado no ministério, comprado mais umas comidas para os discípulos, ajudado nas viagens. Jesus diz assim: é porque você não sabe o que Deus fez por ela. É porque você não sabe a experiência da glória de Deus que ela teve. Porque uma pessoa cada vez mais impactada e transformada pela glória de Deus, mais ela vai querer adorar.
Eu às vezes fico olhando umas pessoas que são quase que inertes, estáticas espiritualmente. Falei, está precisando da glória de Deus. Porque quando a glória de Deus vem, pega o cara de um jeito, que ele não está nem aí, onde quer que ele esteja, ele não está preocupado, quem está olhando, o lugar, ele se prostra, ele adora, as lágrimas rolam, o seu coração é colocado na presença de Deus, porque ele foi transformado pela glória. Moisés viu a glória de Deus, e não teve outra coisa a fazer, senão adorar. Terceira coisa que nós identificamos dentro desse texto. A glória de Deus produz uma mudança visível para aqueles que nos convivem conosco. Que não adianta nada, eu fui tocado pelo nome de glória. Só de lembrar me arrepio. Só que quem convive com você não notou nada. Porque a glória de Deus produz uma mudança na maneira como nós vivemos. A expressão do nosso rosto muda. As palavras que saem dos nossos lábios mudam. Quem convive conosco diz assim, alguma coisa aconteceu com ele. Por quê? Porque o rosto dele brilha. Brilha. Brilha, brilha. E não brilha por conta da maquiagem que a senhora passou. Não brilha por conta de tão branco que você está, que faz tempo que você não vê a luz do sol, você está quase virando um Nosferatu. Não. Brilha porque a própria vida de Deus resplandece através de você. Resplandece. A glória de Deus transforma a minha vida, o meu interior, mas é refletido do lado de fora. Onde eu vou, as pessoas dizem, alguma coisa aconteceu com aquela pessoa, não sei, está diferente. O brilho no olho mudou. Você sabia que você conhece a alma de uma pessoa pelo brilho do seu olho? Você conhece se uma pessoa está triste ou se ela está feliz pelo brilho do seu... O rosto brilha. O próprio Senhor disse que os olhos são o espelho da alma. É o espelho da alma. Uma pessoa cheia do Espírito. Uma pessoa que teve um encontro com a glória de Deus. É diferente. Os olhos são como de fogo. É um sorriso diferente. Ele não está preso às circunstâncias da vida. Ele não está preso aos problemas que controlam, às vezes, o momento em que ela está vivendo. Não é a glória de Deus. Onde ela vai? Onde ela vai? A face de Moisés estava apenas refletindo a glória de Deus na sua alma. Não mais no monte, porque, meu irmão, brilhar no monte é fácil. Brilhar no monte é fácil. Brilhar no culto é fácil. Eu quero ver se a glória de Deus é manifesta na sua vida nos outros 6 dias da semana. Moisés, quando ele desce do monte, com as tábuas da lei, o verso 29 diz que não sabia Moisés, ele não sabia. Eu gosto dessa expressão. Veja só, a glória de Deus não produz vaidade santa na gente. Nossa, eu estou tão espiritual, gente. Olha, não sei você. Você já notou? Eu estou muito espiritual. Olha, eu vou fazer como a princesa má. Na história da Cinderela. É da Cinderela? Acho que é da Cinderela, da Branca de Neve. Sei lá, faz tempo que eu já não sei qual que é. E olha para o espelho e diz, espelho, espelho meu. Diga que se no mundo há alguém mais espiritual do que eu. Vaidade. Santa vaidade. Santa vaidade. O texto diz no verso 29, deixa para mim na tela lá, por favor. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas suas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia. Fez um clareamento. Mudou a feição. Depois de haver Deus falado quando Deus fala conosco, muda tudo. A gente parece que não percebe, mas quem caminha com a gente vai dizer, está diferente. Viu a glória de Deus? Deus falou com você. Só pode ter sido porque alguma coisa aconteceu. Meu marido está diferente. A minha esposa, meu filho está diferente. No trabalho, o seu chefe vai dizer. Quem trabalha contigo vai dizer. Deus só pode ter falado com essa pessoa. Porque está diferente. A gente às vezes não percebe. É igual engordar. Nós não percebemos.
Mas vem sempre um inconveniente para trazer uma palavra de revelação. Você engordou, né? Falei assim, a tua língua também está mais comprida, né? Notei, Já percebe? A gente não percebe. Não percebe. Ele voltou do monte, como tantas outras vezes ele voltava, mas ao voltar do monte, no caminhar, no trilhar da sua vida, em passar pelos mesmos lugares, de entrar nas mesmas lojas, e falar com as mesmas pessoas, eu estou dizendo da sua vida, é elas que vão notar que tem um brilho diferente no seu rosto. Tem algo diferente em você. O jeito que você anda, o jeito que você fala, o jeito que você veste, o jeito que você lidar com seus pais, o jeito que você fala com seu cônjuge, algo vai mudar. Ele não sabia, mas a glória de Deus tinha produzido mudança na sua vida. Mudança que a glória de Deus nessa manhã produza uma mudança visível em você. Visível. Não seja o seu próprio eu que o louve, mas sejam as pessoas que caminham e convivem com você, que vão dizer, ele é diferente, ele mudou, ele fala de outro jeito, os valores dele são outros. Glória de Deus, que produz mudança na nossa vida. Metanoia, a metamorfose que acontece através da glória de Deus na nossa vida é algo fascinante. A Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória. E que bom é ver o resultado dessa glória na nossa vida, na nossa casa, no nosso relacionamento. E a minha oração é para que a sua vida seja transformada dia após dia. O seu casamento vai ser transformado. O relacionamento com os seus filhos. O seu dia a dia vai ser um dia cheio de glória. Eu queria orar com você e declarar que sobre a sua vida a glória do Senhor virá e você será impactado de uma maneira poderosa. Senhor, eu quero abençoar aqueles que nos acompanham através deste programa. Em meio às suas lutas, em meio às suas dificuldades, que a provisão do alto venha, na pessoa de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Entra, Senhor, agora com providência, abre portas, que a cura brote, que o milagre aconteça e que a tua glória seja manifesta na vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Olha só, eu não gosto de me despedir sem antes estender o convite todo especial. Domingo é dia de celebração aqui na Comunidade da Esperança. Eu quero ter o privilégio de receber você com toda a sua família. Agora, se você não é de Campinas, você também pode celebrar a Deus conosco através dos nossos cultos online, tanto pelo Facebook como também pelo YouTube. Você tem as informações aqui na tela. Venha celebrar o amor de Deus conosco. Que Deus te abençoe e estaremos de volta no próximo programa, querendo Ele.